Senhor Jesus, nessa noite nos abrimos a Ti. Queremos ter uma fé ativa e uma fé viva. A cada dia que passa, estamos mais próximos da Tua volta. E nós queremos ter uma vida de estar apercebidos. Desperta a Tua igreja para que possamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ama o Senhor em primeiro lugar, que não vive debaixo da escravidão do pecado, mas que vive uma vida de santificação e uma vida de demonstração do Teu poder. Nos concedam viver que dá primazia para o Senhor. Senhor, nessa noite abra nossos corações, para que a Tua palavra possa ser semeada e frutificar. Abençoamos cada irmão e cada irmã que está aqui e todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Senhor. A palavra dessa noite tem como tema uma fé ativa, uma fé operante. Estamos vendo uma série de mensagens sobre o Evangelho de Deus. E o encargo dessa série não é apenas nos dar doutrinas sólidas sobre o Evangelho de Deus, que é muito importante, irmãos. Mas o principal encargo é que nós possamos ter uma realidade do Evangelho de Deus em nossa vida. Precisamos sim conhecer a palavra de Deus, mas se a palavra de Deus não muda a minha vida, ela fica apenas como conhecimento. Por isso que nós precisamos da presença do Espírito Santo ao ouvir a palavra de Deus. Podemos passar anos na vida da igreja, podemos ter muita experiência de conhecimento na palavra, mas a pergunta que precisamos responder: a nossa vida se parece com a vida de Jesus? As pessoas do mundo, ao olhar para nós, enxergam o amor de Deus, enxergam o poder do Espírito Santo, elas podem testificar que Deus se manifesta através de nós. É isso que vale, irmãos, para as pessoas do mundo, o nosso testemunho vivo. O verdadeiro Evangelho é o que é vivido por meio da igreja, não apenas aquilo que é dito, mas é aquilo que é vivido. Então esse é um encargo principal dessa série de mensagens. Temos que ter sim uma fundamentação teológica, mas principalmente uma transformação da nossa vida, para que Deus opere por meio de nós. Temos visto bastante sobre a justificação pela fé, temos visto sobre a graça de Deus, a justiça de Deus, a função da lei. E nessa noite nós queremos falar sobre uma fé que demonstra quem Deus é em nossa vida. Mas antes de falar sobre as obras da fé, a operosidade da nossa fé, isso está em 1 Tessalonicenses 1:3, eu queria reforçar a fundamentação para os irmãos ficarem muito claros que a justificação é pela fé, não é por obras. Efésios 2:8-10 fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos dá a salvação, não de obras, para que ninguém se glorie. Nenhum homem pode se gloriar diante de Deus achando que as suas obras o justificam. É a fé em Cristo que nos salva, pela graça. Gálatas 2:16 fala: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E Romanos 3, na porção do versículo 19-25, fala que, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. E mais para frente fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E no versículo 28 de Romanos 3 fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então isso foi bastante falado nas últimas mensagens, e eu só queria reforçar essa fundamentação, que a justificação é pela fé. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nada do que eu possa fazer
vai me salvar, porque a salvação vem na graça em Cristo Jesus. E quando eu creio em Cristo Jesus, eu sou salvo eternamente. E uma vez que eu criei, eu tenho a vida eterna. E nós não perdemos a salvação eterna. Agora, o encargo dessa noite é falarmos sobre Tiago, capítulo 1 e 2. E Tiago traz um aspecto muito prático do nosso viver cristão. Porque ele fala sobre demonstrar as obras como um resultado da nossa fé. Se nós olharmos para Tiago capítulo 1 e 2, nós vemos Tiago nos passando vários princípios práticos para a nossa vida cristã. Irmãos, nós não podemos apenas ser cristãos de nome, cristãos nominais. Nós precisamos ser cristãos em realidade, que expressam a vida de Cristo. Então, Tiago fala sobre pedir sabedoria, no versículo 5. Ele fala sobre sermos pessoas prontos para ouvir, não se apressar em falar, nem em se irar, no versículo 19. A gente gosta de falar, não é verdade? Gostamos muitas vezes de falar muito e ouvir pouco. Principalmente quando nós vamos ouvir algo que nos desagrada, algo que nos ofende, ou algo que mexe com o nosso orgulho. Não é verdade, irmãos? Ninguém gosta de ouvir. Todo mundo gosta de falar, gosta de impor. E principalmente quando nós estamos vivendo em nós mesmos, nós nos iramos facilmente. Em nossa vida conjugal, quantas vezes você se ira com o seu cônjuge? No trabalho, quantas vezes você não demonstra a sua ira? Mas a vida prática cristã que Tiago prega, fala em nós não nos apressarmos em ter ira. Jesus é manso de coração. Jesus era briguento. Ele falava as verdades. Mas ele era manso de coração. E nas vezes em que nós vemos Jesus se irando, ele não pecou. Nós podemos nos irar sem pecar, porque a vida de Cristo habita dentro de nós. Isso é prático. Isso demonstra o resultado do trabalho do Espírito Santo em nossa humanidade, para que nós possamos expressar o Senhor, ouvir mais, não se irar com tanta facilidade, não falar aquilo que nós queremos, sempre que nós queremos, mas temos que ter sabedoria que vem de Deus. Tiago também fala sobre controlar a nossa língua. Essa é difícil. Controlar a nossa língua. Ele também fala do aspecto prático de cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas que estão em dificuldade, que estão passando fome ou estão com falta de vestimenta. E no versículo 27 do capítulo 1 fala de não se deixar corromper pelo mundo. Podemos ser cristãos que se corrompem pelo mundo, se nós não guardarmos nosso coração. Mas Deus nos chamou para vivermos uma vida de santificação, uma vida de pureza, uma vida de separação. A igreja, no seu aspecto de assembleia dos chamados, foi chamado para fora do mundo, para ser santa e viver diante de Deus, para expressar a vida de Deus. E no capítulo 2, versículo 11, Tiago fala sobre não falar mal dos outros. Essa também é difícil. A gente gosta de falar mal dos outros, não é verdade? A gente gosta de uma fofoca, a gente gosta de julgar, nós gostamos de criticar. Aqui fala sobre nosso viver cristão, irmãos. E no começo do capítulo 2, Tiago fala sobre algo muito prático na nossa vida, que é nós não fazermos acepção de pessoas. O quê? Nós não sermos parciais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Na versão
NVT, Nova Versão Transformadora, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2 fala: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? E no versículo 8 e 9 do mesmo capítulo, ele fala: Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei a lei do reino, conforme diz as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Aqui fala sobre não tratar o rico diferente do pobre. O nosso coração, muitas vezes, distingue as pessoas baseada em sua condição. A gente trata melhor as pessoas que nós gostamos, tratamos de maneira ríspida as pessoas que não gostamos, vamos muito pela aparência da pessoa, mas o Senhor ama a todas as pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Na nossa vida cristã, nós temos que aprender a ter o coração de Jesus. Jesus salvou todas as pessoas. Ele não morreu apenas pelos bons, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na nossa vida cristã, nós temos que aprender sobre esses princípios do viver por causa da vida de Jesus que habita dentro de nós, irmãos. E agora chegamos na parte central da palavra que está no versículo 14. Tiago 2,14, na versão NVT, Nova Versão Transformadora. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Eu vou repetir. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E na versão Revista Atualizada, o João Ferreira de Almeida fala: Meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então Tiago fala das obras daqueles que dizem ter fé. Que dizem ter fé, mas que não necessariamente têm um viver que expressa essa fé. No versículo 20, ele chama isso de insensatez. Insensatos. Irmãos, não importa aquilo que nós dizemos, o que é mais importante é aquilo que nós expressamos e vivemos. Caso nós somos aqueles que dizem que têm fé, mas o nosso viver, nossas ações não expressam essa fé, nós podemos ser chamados de insensatos. Só Deus sabe quem tem fé, porque a fé é invisível. Só Deus é o reto juiz e sabe quem tem fé. Mas a fé, para ser expressa e vista pelas pessoas, precisa se manifestar. Isso tem a ver com as obras de fé, a operosidade da nossa fé. A fé se torna visível pelo nosso viver. Por isso que Tiago toca nessas questões práticas do viver cristão, porque ele não quer nos levar a termos uma vida meramente doutrinária, mas Tiago era alguém muito prático. Ele queria ver o viver dos irmãos. E é muito fácil nós criticarmos o viver de outras pessoas, mas nessa noite eu quero trazer uma palavra para que nós olhemos para o nosso próprio viver. Será que nosso viver demonstra a nossa fé? E Tiago fala algumas palavras muito fortes. Ele fala sobre uma fé inoperante, ou uma fé inútil, dependendo da versão que nós lemos. Tiago trata de um tipo de fé
que crê que estômagos vazios são enchidos automaticamente. E ele trata um tipo de fé que acredita que corpos nus são instantaneamente vestidos. Olha só, ele trata sobre cuidar das pessoas, dos irmãos que estão passando por necessidades, que está faltando comida, está faltando roupa. Ele fala sobre ter um discurso, mas não fazer nada em relação a esses que estão passando por necessidade. A nossa vida cristã é uma vida completa, que envolve nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. E nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso significa que o nosso viver nesta terra precisa expressar a vontade do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, como homem perfeito, como homem Deus, cuidava de todos os aspectos da vida humana. Ele cuidava da principal base, que era a vida espiritual, mas ele também cuidava da vida psicológica das pessoas. Ele consolava as pessoas. Ele até chorava, se compadecia, mas ele também cuidava das pessoas no aspecto material. Ele não multiplicou os pães e os peixes. Ali tinha uma necessidade física. Apesar do foco ser ele como o pão da vida, mas ele cuidou da multidão, pela preocupação que ele tinha em relação a eles estarem com fome. Ele fez um tremendo milagre naquele dia para alimentar a multidão. Então, Tiago fala sobre demonstrar compaixão, sobre demonstrar misericórdia. Irmãos, isso me tem impactado profundamente nos últimos 18 a 24 meses. Quanta misericórdia eu expresso. Quanta compaixão eu expresso. Do que adianta ter um discurso se eu não demonstro o amor de Deus? O Senhor quer tocar na nossa vida prática, irmãos. Não podemos ser aqueles que apenas dizem que têm fé, mas nosso viver não expressa o Deus que habita dentro de nós. Então o ponto aqui não é falar que a fé é errada. Não, a fé é essencial e central, mas falar palavras vazias que está errado. Então, Tiago quer exortar os irmãos a ter uma vida prática e expressar o amor não só com palavras, mas por meio de conduta, por meio de ações. E Tiago era um homem de fé. Tanto que no versículo 18, ele fala que as obras dele eram resultados da fé dele. Aqui na versão NVT, no versículo 18. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Ele não estava dando ênfase só nas obras, mas ele estava falando que a fé dele produzia obras. A fonte das obras deles era a fé dele. Isso mostra um equilíbrio, irmãos. A fé que nós temos no Senhor tem uma expressão. Ela resulta em ações práticas. Agora, o foco de Tiago aqui não era falar sobre a justificação, mas de falar da evidência de uma fé verdadeira diante dos homens, diante das pessoas. A fé se torna visível por meio do nosso testemunho, por meio da nossa conduta e por meio das nossas ações. Um exemplo espiritual é em relação à pregação de evangelho. Romanos 10,14 fala sobre como crerão naquele de quem nada ouviram, e como virão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Então, para que o evangelho de Deus seja pregado, precisa haver homens e mulheres evangelistas que falem do Senhor, que demonstrem a palavra de Deus por meio da sua vida. Então a fé se evidencia por meio do testemunho da igreja. Se eu não vou para a casa de alguém para orar por ela e falar do meu testemunho de Jesus Cristo, como ela vai receber alguma bênção espiritual?
Se eu ando na rua e vejo alguém atribulado em espírito, mas eu não paro e dou atenção para ela, demonstrando a fé que eu tenho em Deus e conduzi-la a Cristo, como essa pessoa pode ser salva? Então isso mostra equilíbrio, irmãos, que a fé produz obras, mas ela vem da fé. Porque também é possível haver obras sem fé. Tem pessoas que até podem se dizer cristãos, mas não são cristãos, que fazem excelentes obras. Obras de caridade, obras de cuidar dos pobres, isso é importante. O trabalho social é importante. Mas no contexto espiritual, as obras de Deus vêm de Deus e da fé em Deus. Por isso que nós temos que aprender a entender o contexto de Tiago. As obras que Deus realiza por meio do homem procedem da fé. A fé é o meio pelo qual a obra de Deus se manifesta em nós. A obra de Deus, quando revelada na vida do crente, do cristão, flui da fé. Filipenses 2,13 fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, como o realizar, segundo a sua boa vontade. E na versão NVT, fala: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ou seja, existe uma realização por meio da vida do crente. Existe uma obra que Deus faz por meio da nossa vida. E eu queria comentar sobre o exemplo de Abraão, que Tiago menciona no capítulo 2. Abraão é conhecido como o pai da fé, não é verdade? Gênesis 15, de 4 a 7, mostra uma promessa que Deus fez para Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Ele teria um filho herdeiro, a esposa dele era estéril, de idade avançada, ele também tinha idade avançada, mas Deus prometeu que ele teria um filho, e desse filho ele teria uma descendência, e essa descendência seria numerosa, e que Deus daria uma terra prometida a Abraão. Olha só a promessa de Deus, algo extraordinário, milagre atrás de milagre. E o que Abraão fez? Ele creu em Deus, ele creu na promessa de Deus. A Bíblia registra que isto lhe foi imputado para a justiça, ou seja, Abraão foi justificado pela fé que ele teve em Deus. Não tendo nada daquilo que Deus falou, ele creu que Deus poderia dar aquilo que Deus prometeu. Isso é fé. Fé é você crer na palavra de Deus. É você saber que Deus vai te dar, mesmo você não enxergando, mas o teu espírito crê na palavra de Deus. Podemos vincular isso em Romanos 4,17, quando fala que Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Porque ele é Deus, haja luz e houve luz. Deus cria as coisas do nada. Vocês creem nisso, igreja? Isso é fé. Isso é fé. Agora olha só, vamos avançar para Gênesis 22. Depois de Abraão nascer milagrosamente, Deus parece que dá um comando contraditório. Porque Deus pede que Abraão sacrifique Isaque, o filho da promessa, o filho que iria dar para ele a descendência que Deus mesmo tinha prometido a ele. E agora, olha que conflito, olha que dilema. Mas Abraão cria em Deus. Ele obedeceu ao Senhor. Ele não tentou fugir com o filho, ele não tentou negociar com Deus, tentando argumentar, mas Deus, meu filho, que você me deu, agora você quer que eu sacrifique ele, quer que eu mate ele? Abraão sacrificou Isaque. E aí, nós vemos que a fé dele levou ele a crer no Deus que ressuscita os mortos. Isso também está em Romanos 4,17. Então ele cria tanto na promessa de Deus, que ele sabia que mesmo que ele matasse Isaque, Deus podia ressuscitar Isaque. Tal era o poder da fé dele. Mas ele teve que tomar uma ação que é obedecer à palavra de Deus. Isso foi
uma obra que veio da fé dele. Ele teve que agir, ele teve que levar Isaac, andar com Isaac, colocar ele sobre o altar. E quando ele ia matar Isaac, Deus providenciou o livramento de Isaac. E aí nós vemos em Tiago 2,22, na NVT fala: como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. As obras andaram junto com a fé, mas a fé era a base para a ação de Abraão. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós agimos por fé? Qual que é o poder da nossa fé? Essa lição traz ramificações muito práticas e profundas para a nossa vida. Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem e no Deus que ressuscita os mortos. E ele tinha um viver condizente com a fé dele. Ele tinha um testemunho que todos podiam ver que ele cria no Deus da promessa. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Então a oferta de Isaac em Gênesis 22 manifestou a fé de Abraão que ele teve em Gênesis 15. Foi a demonstração da fé dele. A ação de Abraão foi a demonstração da fé dele. Mas a fé era a base. Outro exemplo que Tiago menciona é o exemplo de Raabe. Raabe, a prostituta. Raabe confiou nos espias. E os espias estavam agindo em favor do povo de Deus. E Raabe creu nos espias que eles iam providenciar a salvação dela e da casa dela. E essa obra veio da fé de Raabe. O que Raabe fez para salvar os espias e para salvar sua família foi uma obra de fé. A nossa vida prática precisa ser condizente com a nossa fé. Porque se nossa vida não expressa o Deus em quem nós cremos, nós temos uma fé inoperante. Até nessa passagem fala muito forte, uma fé morta. Mas não é porque tem um problema com Deus, não. Porque tem um problema no meu coração, no meu viver. Precisamos ter uma fé operante. Uma fé que expressa Jesus em quem nós cremos. Agora, só fazendo um esclarecimento, irmãos, não podemos dizer que a fé somente não salva e que há necessidade de obras também. Não, a condição para a salvação é a fé, não as obras. Mas se existir fé, então espontaneamente haverá uma mudança em nossas obras, porque a nossa vida muda quando nós cremos em Cristo. Se nosso viver não muda após exercitar nossa fé, precisamos questionar o quão verdadeira é essa fé. Se depois que eu crio no Senhor, nada muda em minha vida, então nós temos que considerar se realmente eu tenho fé. Porque quando nós cremos no Senhor, o Senhor muda a condição do nosso coração. E o Senhor muda o nosso viver. De maneira prática, hoje, precisamos deixar o Espírito Santo mexer com nossas atitudes. Deus sabe o que você faz. O Senhor é onisciente e onipresente. Ele conhece exatamente a condição do seu coração. Ele sabe quais são as divergências entre o que você diz e o que você faz. Isso não é uma palavra de condenação, irmãos. Essa é uma palavra de exortação para vivermos uma vida de realidade. Nós cantamos no começo dessa reunião sobre nossa humilhação diante do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, se humilhar, a nossa condição como cristãos precisa ter um coração de contínuo arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente.
Se nós achamos que estamos bem, isso é um grande perigo, irmãos. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais o Senhor vai expor a nossa condição e mais nós vamos pedir para o Senhor nos transformar. Mais vamos pedir para o Senhor nos santificar. Mais vamos pedir para o Senhor nos perdoar e mudar o nosso coração. E o coração do homem, de acordo com a palavra de Deus, é desesperadamente corrupto. Salmo 139 fala sobre examinar o nosso coração. Sonda-me, Senhor, examina-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, me mostra as minhas ofensas contra ti e contra os homens. Perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. O Espírito Santo precisa alcançar a profundidade do nosso ser para nos mostrar onde estamos ofendendo o Senhor. E quando nós nos arrependemos, a luz de Deus brilha e nos salva. Tiago nunca disse que o homem é justificado somente pelas obras e jamais pela fé. Ou seja, Tiago não conflita com Paulo. Paulo falava fortemente sobre o homem não é justificado pelas obras. E Tiago fala da importância das obras, mas que vem da fé. Ele não fala que nós somos justificados pelas obras. Só para esclarecer para os irmãos. Mas quando um homem ou mulher de Deus tem uma fé operante, ele tem as obras, isso mostra a fé que ele tem no Senhor. Irmãos, eu queria falar agora, para finalizar, sobre 7 aspectos práticos sobre uma fé operante. Sobre uma fé viva, não uma fé morta. Uma fé que se expressa. E eu vou colocar no formato de perguntas. E recebam essas perguntas na mansidão e no amor de Cristo. Amém? E eu estou fazendo para mim também essas perguntas. Ao preparar essas perguntas, eu busquei o Senhor para que o amor de Cristo esteja junto com a luz de Cristo. Amém? Primeira pergunta sobre termos uma fé operante é: somos apenas espectadores na igreja ou somos membros vivos e ativos do corpo de Cristo? Uma fé operante, uma fé viva, nos leva não apenas a ficar observando, mas nós participarmos da vida da igreja, porque nós somos a igreja. Não podemos ser cristãos que nós vamos para a igreja. Precisamos ser cristãos que são a igreja. Não tem problema em sentar no fundo. A posição física de onde você senta não é o que determina se a expressão da sua fé é ativa ou não. Mas não esteja colocando o Senhor de lado no seu coração. Pode ter um irmão que senta na frente que está longe do Senhor, e pode ter um irmão que senta no fundo que está com o espírito ativo, amando o Senhor, e ele dá a sua porção quando o corpo de Cristo está em comunhão. Irmãos, nós precisamos acordar. Precisamos acordar para dar a nossa porção de acordo com o dom que Deus deu para nós. Todos nós temos pelo menos um talento dado por Deus. Exercite a tua fé e invista o talento que Deus deu para você. Às vezes a gente participa de uma reunião e no final da reunião a gente sente, hoje foi meio devagar, né? Hoje parece que o Espírito não estava muito abundante. Tudo bem, você pode dizer isso, mas você estava no Espírito? Você estava cheio do amor de Cristo, do poder de Deus, para que a sua porção fosse dada, para que a reunião pudesse manifestar a maravilhosa vida de Cristo? Então são perguntas para mostrar que não adianta dizer que nós temos fé se nós não expressamos nossa fé. Segunda pergunta:
Podemos observar e até reclamar que a igreja não cuida de alguns irmãos, mesmo na parte de suprimento físico. Mas você oferta? O seu dinheiro é seu ou é de Deus? Você dá o dízimo? Nós demos uma palavra prática um tempo atrás. A oferta é voluntária. Ninguém vai impor na sua vida dízimos e ofertas, mas o Espírito Santo nos leva a ofertar com alegria, porque nós somos parte do corpo de Cristo e nós percebemos as necessidades. Em nosso grupo nós temos tantas necessidades de oração, de necessidades. Irmãos, vamos ter uma vida condizente com a nossa fé? Terceira pergunta. Do que adianta criticar a liderança da igreja, que existem falhas de pastoreio, e temos falhas de pastoreio, se você, movido por sua fé e amor, não assume também responsabilidade no cuidado espiritual do seu próximo? É fácil nós cobrarmos os outros, e realmente nós precisamos ser cuidados, tem uma carência gigante em relação ao cuidado dos irmãos, mas dê a sua porção. Cada um pode cuidar de um irmão. Começa com a sua família, começa com o seu cônjuge, começa com o seu filho, começa com sua filha, começa com tua mãe e teu pai. A igreja começa dentro da nossa casa. A base da igreja são as famílias, são os casais. Tem falhas, irmãos. Reconhecemos que tem muitas falhas, mas se todos derem a porção, o Espírito vai fluir de maneira muito mais abundante. Vamos fazer a nossa parte baseada no dom de Deus que Deus deu para cada um. Vocês creem que cada um recebeu um dom na igreja ou não? Eu não quero ser um cristão que vai se apresentar no tribunal de Cristo e o Senhor fala para mim: o que você fez com o que eu te dei? Senhor, eu enterrei. Não fiz nada, eu sabia que o Senhor era um Senhor duro. Para nós recebermos o galardão, a recompensa do reino, vamos ser fiéis na presente era, irmãos, e fazer a nossa parte baseada no que Deus nos deu. 1 Tessalonicenses 5,14 fala sobre advertir os indisciplinados, encorajar os desanimados. Você pode encorajar algum irmão desanimado? Sim ou não? Você conhece algum irmão desanimado hoje? Do seu convívio ou do seu conhecimento? Você tem orado por ele? Você tem visitado ele? Você tem encorajado ele? Ou você tem criticado? Ou você tem reclamado que ninguém cuida do irmão? Mas você talvez seja a pessoa que Deus preparou para cuidar desse irmão. Também fala sobre ajudar os fracos, sobre ser paciente com todos. Gálatas 6, 1-2 fala sobre ajudar com mansidão aqueles que são vencidos pelo pecado. Você conhece algum irmão que continua sendo escravo do pecado? Ajude ele a vencer o pecado. Precisamos aprender a carregar o fardo uns dos outros. Guiados pelo Espírito, o Senhor nos leva a agir de acordo com a vontade dEle. A unção que nos ensina todas as coisas é para que Deus trabalhe em nós e através de nós. A quarta pergunta. Do que adianta murmurar sobre a baixa qualidade ou problemas nos serviços da igreja se você nunca se apresentou para servir? Para ajudar os irmãos com a sua porção. 1 Pedro 4,10 fala sobre servir uns aos outros, sobre usarmos o dom. Deus concedeu um dom a cada um. Fala, Deus me concedeu um dom. Fala crendo que Deus te deu um dom. Deus me concedeu um dom. Fala para o irmão do seu lado, Deus te concedeu um dom.
Vocês creem nisso, irmãos? Olha só o que Pedro fala. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Isso é prático, irmãos. Isso é prático. Pedro também era prático. Quinta pergunta. Qual foi a última vez que testemunhamos de Cristo, não apenas com palavras, mas com uma vida moldada pela comunhão com Ele? Mateus 5 fala sobre nós sermos homens e mulheres que brilham, né? Que nossa luz tem que brilhar. Como está o seu brilho hoje no seu trabalho? Como é que está o brilho hoje para os mais jovens que ainda estudam na sua escola, na sua faculdade? Como está o seu brilho na sua casa? Isso é prático. E Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1 que ele demonstrava o poder do Espírito Santo. Paulo tinha uma capacidade muito grande de discursar, de argumentar, mas ele foi também trabalhado durante toda a sua carreira como cristão. Ele teve que aprender a depender do Espírito Santo para demonstrar não raciocínio humano, e sim demonstrar o poder do Espírito Santo. A sexta pergunta, ou a sexta questão. E de novo, irmãos, estou falando isso para mim também. Muitas vezes falamos da falta de poder na igreja. Você não sente às vezes que falta poder na igreja? Mas negligenciamos uma vida de santificação e de oração. Em Atos, antes de ser derramado o Espírito no Pentecostes, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam orando. Estavam orando a todo tempo, no mesmo lugar. Irmãos, precisamos aprender a orar. A chorar pelo reino de Deus, a chorar pela condição nossa espiritual, pela condição dos irmãos, espiritualmente falando. Os que semeiam com lágrimas, o que, Nélio? Com júbilo ceifarão. Muitas vezes queremos que Deus se manifeste poderosamente, mas nós temos uma vida de impureza, uma vida de ainda deixar o pecado dominar a nossa vida. Irmãos, o Senhor está voltando. Não adianta eu ter uma vida de frequentar as reuniões se minha vida cotidiana não é tocada pelo Espírito Santo. E última pergunta, última questão é: podemos dizer que falta amor na igreja, mas nós resistimos em perdoar aqueles que nos ofendem? Quem ama, perdoa. E nós fomos os primeiros alcançados pelo amor de Deus. E Deus em Cristo nos perdoou, sendo que nós não éramos dignos. Ou você considera que você é uma pessoa boa, que mereceu a salvação? Irmãos, isso é prático. Se eu não perdoo os irmãos que me ofendem, onde está o amor de Deus em minha vida? E aí nós falamos, está faltando amor na igreja, mas começa na minha vida pessoal diante de Deus. Podemos falar, a igreja está fria, mas como está meu coração hoje? Eu estou quente? Eu estou amando o Senhor como nunca antes? Eu tenho vontade de acordar de madrugada para orar? Quando eu leio a Bíblia, eu tenho um deleite tão maravilhoso que eu não quero sair da presença do meu Senhor no Santo dos Santos, que é aquele hino, né? Poderoso Deus. Quem já viveu no Santo dos Santos não quer viver em outro lugar. Nós temos esse desejo contínuo de estar na presença do Senhor Jesus.
Isso é espiritual, isso é em nosso espírito. Temos sede pela presença do Senhor? Efésios 4:32 fala sobre ser benigno, ser compassivo, sobre perdoar. A fé que nós temos em Deus é poderosa, irmãos. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. E Tiago, ele vem de maneira muito firme para confrontar o nosso viver, para ver se tem coerência entre o que nós dizemos e o que nós somos, entre o discurso e a realidade. E Deus, pela sua graça e misericórdia, nos vem dar uma oportunidade para mudarmos de vida. Porque o Senhor quer que nós sejamos aprovados. O Senhor quer nos transformar para a glória dEle. Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar a minha parte na palavra. E eu peço que aqueles que foram tocados nessa palavra, abram seu coração. Não importa como foi teu viver até hoje, antes de chegar na reunião. Se você tocou nessa palavra e foi exposto pela palavra de Deus, pede para o Senhor uma nova chance. Pede para o Senhor uma nova oportunidade. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E na oração, creia no poder de Deus em sua vida. E vamos orar com o coração de arrependimento. Eu vou orar e os irmãos podem ser um com essa oração para que a nossa vida possa mudar. Senhor amado, nós queremos reconhecer que Tu és um Deus maravilhoso e poderoso. Tu és um Deus de promessas, um Deus que opera maravilhas em nossa vida. E nós cremos em Ti. Queremos ter esse coração como o de Abraão. Crer no Deus que ressuscita os mortos. Crer no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Se em nós ainda não existe um fervor espiritual, cria em nós esse coração de amar o Senhor em primeiro lugar. Se em nós ainda existe escravidão do pecado, nos liberta em nosso viver da escravidão do pecado. Se em nossa vida ainda existe uma indiferença em relação ao Teu reino, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós e compartilha conosco o sentimento e o amor do Espírito Santo, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos. Senhor, nós queremos ter uma fé operante, nós não queremos ter uma fé inútil, mas queremos ter uma fé viva e operante. Uma fé que demonstra o amor e o poder de Deus. Uma fé que pode transformar a vida das pessoas, porque a nossa vida foi transformada. Senhor, nessa noite eu quero abençoar a igreja Uberaba, quero abençoar a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui, independente da condição no qual estejam nessa noite, muda a condição da Tua igreja, tira a nossa frieza, a nossa mornidão, nos ensina a amar a Tua presença no Santo dos Santos, nos ensina a pregar o Evangelho, porque nós estamos tão contentes com a transformação em nossa vida, que é impossível ficar sem falar de Jesus para as pessoas. Senhor, nos ensina também a cuidar dos irmãos, a amar nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nós não queremos apenas cuidar da nossa própria vida, mas nós queremos cuidar dos Teus interesses. Queremos sim cuidar da nossa família, essa é a prioridade, mas nós queremos também cuidar daqueles que precisam ser encorajados. Nos ensina a encorajar os fracos, a curar os doentes. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso, mas começa em nossa vida, Senhor. Em Teu nome nós pedimos que essa palavra torne nossa fé operante. Somos justificados pela fé,
mas nós queremos demonstrar essa fé e termos uma obra que vem do Espírito Santo, porque é Deus quem efetua tanto querer como realizar, mas que essa obra do Espírito Santo possa resultar em frutificação abundante na igreja e por meio da igreja. Queremos fazer diferença nessa cidade para que o candelabro da Igreja Uberaba possa brilhar, Senhor, salvando as pessoas, libertando as pessoas, transformando vidas. Obrigado por essa noite, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor.